Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí? 15 dias sem ter aula, vamos retomar as nossas atividades. Vocês semana passada fizeram prova, todo mundo foi bem, estou muito feliz. E vamos retomar as nossas atividades hoje. Uma aulinha básica de química. Todo mundo ficar feliz, contente, começar bem o final de semana, né? Vamos que vamos. Só para lembrar, Pronto, fica melhor, sem aquela claridade ali. Na nossa última aula, nós trabalhamos com tipos de reações químicas. Nós falamos sobre reação de simples troca, reação de dupla troca, né? Que é a simples troca é deslocamento. Nós falamos de reação de síntese, de decomposição. Em seguida, que é o que vem agora, nós vamos falar de balanceamento, tá? Mas para que a gente pudesse falar sobre reações, esses tipos de reações, nós vimos lá atrás as fórmulas. Fórmula mínima, fórmula centesimal, fórmula molecular. E trabalhando, combinando essas fórmulas, nós chegamos às reações químicas. Vamos continuar. Vamos continuar agora numa sequência lógica, sequência essa que diz que eu tenho que trabalhar balanceamento de reações químicas, que é o que eu quero mostrar para vocês hoje. O que é um balanceamento de reações químicas? Balancear uma reação é acertar os coeficientes de uma reação química. O que significa acertar coeficientes de uma reação química, galerinha? É você fazer com que as quantidades de átomos nos reagentes sejam iguais às quantidades de átomos no produto. Ou seja, tudo que eu tiver antes de átomo, eu tenho que ter lá no produto. Mesmo que em fórmulas químicas diferentes, não me importa. Mas se eu tenho 10 átomos de hidrogênio antes, eu tenho que ter 10 átomos de hidrogênio depois. Se eu tenho que ter enxofre, 5 átomos de enxofre antes, eu vou ter 5 átomos de enxofre depois. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que obedecer à lei do pai da química, que é a lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, tá bom? Então, nós vamos, a partir de agora, trabalhar com balanceamento de uma equação química. Veja aí embaixo, ó. Eu tenho uma reação que é uma reação química extremamente simples, basiquinha, sossegadinha. Se eu reagir hidrogênio com oxigênio, eu produzo água, tá? Ótimo. Os reagentes, quem está antes da reação? Quem está atrás da setinha? É o hidrogênio. E eu tenho hidrogênio reagindo com oxigênio, produzindo água. Eu tenho que ter o mesmo número de átomos antes e o mesmo número de átomos depois. Vejam, lá no produto, o que está na frente da setinha é a água. E eu tenho 2 hidrogênios da água, que é igual à quantidade de hidrogênios que eu tenho no reagentes. 2 também. Agora, lá no produto, eu tenho 1 átomo de oxigênio. Enquanto que eu sei que na natureza a gente não encontra escrito dessa maneira. Na natureza nós encontramos a molécula de oxigênio como sendo O2. Para que 2 oxigênios matematicamente deem 1
que eu teria que fazer? Eu não estou reduzindo a metade a quantidade desses oxigênios? Então, qual que é o número que eu multiplico para a molécula de oxigênio para que ela fique 1? Eu multiplico por meio. Então, meio vezes 2 dá 1. Tá? Na verdade, a gente sabe que tem aí uma ferramenta matemática para acertar esses coeficientes, tá? Mas se vocês olharem, o número total de átomos lá dos reagentes é igual ao número total de átomos nos produtos, ok? E como que a gente faz isso? Como que a gente faz esse balanceamento? Existem duas maneiras. A maneira da oxirredução e a maneira da tentativa. A oxirredução eu vou falar lá na frente. Hoje a gente vai comentar sobre os métodos de tentativas. Tá? Tentativa, ou seja, tentar, não adianta, é tentar mesmo. É ir acertando por tentar, é brincar de quebra-cabeça, é brincar de Lego, é ir ajeitando aqui, ó. Tem 2 desse lado, eu tenho que dar 2 desse, eu multiplico por quanto? Ah, do lado de lá tem 4, aqui eu tenho 8, eu tenho que dividir por quanto? É ir fazendo esse tipo de joguinho para que você chegue no resultado final, que é o desejado. Sobre o método de tentativas, balanceamento pelo método de tentativas, ele também é conhecido como método direto. Ele visa, como a gente está falando para vocês, o objetivo dele, como a gente está falando para vocês desde o início, é acertar os coeficientes, balancear esses coeficientes, balancear os números que estão na frente de cada molécula. Você olha essa seguinte equação aqui, ó, gás metano com oxigênio produzindo gás carbônico e água. Eu tenho a mesma quantidade de átomos dos dois lados, ó, carbono tem 1, aqui tem 1, hidrogênio desse lado tem 4, aqui eu tenho 2, oxigênio desse lado eu tenho 2, desse lado eu tenho 3, então, em síntese, está uma bagunça. E a gente sabe que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acertar a quantidade de um lado e a quantidade do outro. Para isso eu vou passar umas regrinhas, um protocolo, uma receita de como trabalhar, tá? Que são esses números que estão indicados aqui na frente de cada parágrafo. Seguindo esse raciocínio, copia isso, gente, no caderno. Tenha isso na hora que você for resolver os exercícios, você vai seguindo esse roteiro. Não tem erro. Não tem erro, tá? O que nós vamos... Para começar a balancear, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar o elemento químico que se encontra só uma vez nos reagentes e nos produtos. Ah, eu tenho ele 2 vezes aqui, uma vez do lado de lá, não dá certo. Nós temos que procurar os elementos químicos que só estão uma vez no reagente e uma vez nos produtos. Nessa equação aqui, carbono está aqui uma vez, no produto ele também está aqui uma vez. O hidrogênio ele aparece aqui, né? Tem 4 átomos, mas você só tem hidrogênio nessa molécula, então uma vez aqui e uma vez na água também, só uma vez ali. O oxigênio já não dá, ó. Ele aparece uma vez nos reagentes e aparece 2 vezes nos produtos. Então com quem que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com o carbono, uma vez no reagente, uma vez no produto, e com o hidrogênio, que aparece somente aqui e aqui. Agora, o que a gente faz? Você achou os elementos químicos, agora você seleciona o elemento que tem o maior índice. Então é carbono, carbono, hidrogênio, hidrogênio. Quem que aparece com o maior número? Aqui eu tenho 4 hidrogênios e aqui eu tenho 2. Um carbono e um carbono. Quem tem o maior índice? Hidrogênio, tá?
Então eu vou pegar o hidrogênio. Ele tem o maior índice. O que nós vamos fazer com o hidrogênio, já que eu escolhi o hidrogênio? Você vai pegar o coeficiente do hidrogênio, que vale 4 aqui, e jogar lá no produto. Então você pega esse número 4 e joga lá no produto. Veio 4 para cá, certo? Ao fazer isso, você tem que fazer a mesma coisa com o produto. O número 2 que estava aqui na frente vai ter que vir para cá, tá? Então, na primeira etapa, a gente vai pegar o 4 do hidrogênio, joga na frente desse outro hidrogênio. O 2 desse hidrogênio na frente do primeiro, tá? É o que nós estamos fazendo aqui. Olha lá. Esse 4 veio para cá e esse 2 veio para cá. E agora a gente acerta os demais. Por que eu fiz isso? 4 vezes 2 dá 8 hidrogênio lá no produto. 2 vezes 4 dá 8 hidrogênios aqui no reagente. E a quantidade de carbonos? Eu tenho 2 carbonos aqui. Do lado de lá eu tinha 1. Então, para que eu fique com 2, eu multiplico aqui por 2. Então, vamos conferir. 2 desse lado, 2 desse lado. Ótimo. E oxigênio? Oxigênio, eu fiquei com 4 mais 2 vezes 2, 4. Então, 4 oxigênios mais 4 oxigênios, 8. Do lado de lá, eu só tinha CO2, então eu tenho que multiplicar por 4 para que eu fique com tudo igual, certo? Dá para simplificar agora? Veja que eu fiquei... Se for necessário, você pode fazer isso, porque ó, tudo múltiplo de 2. 2, 4, 2, 4. Você pode colocar os menores índices possíveis. Como é múltiplo de 2, 2, 4, 2, 4, se eu simplificar por 2, fica 1, 2, 1, 2. Pronto, fizemos o balanceamento da reação química, ok? Nós vamos agora fazer exercícios para que vocês fiquem com esse conteúdo bem fixo na memória, tá bom? Já começo com exercícios extras e depois a gente vai para a aula online fazendo mais exercício também. Falou, galera!